Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de crescimento. Esse é um curso onde a gente está estudando as bases da fé cristã, aprendendo mais sobre o Evangelho e é onde a gente pode compreender o todo da história cristã e também o todo das doutrinas principais cristãs ou principais do Evangelho. Hoje nós vamos ter uma aula para aprender justamente a história da igreja. Então esse é o nosso tema de hoje, a história da igreja. Essa é a nossa 10ª aula, ou seja, é o nosso 10º encontro. Então nós já discutimos coisas bastante interessantes aí nos outros dias, nos nossos últimos encontros, e hoje nós estamos tendo esse encontro para meditar um pouco melhor sobre essa questão da história e às vezes entender algumas coisas e compreender algumas coisas que às vezes a gente não sabe ou que não é tão divulgado. Primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre justamente o período da construção da igreja medieval. Então, olha só, a igreja inicialmente ela se dividiu em 2 períodos importantes. O primeiro período é chamado da igreja primitiva. É justamente o período entre depois da ressurreição de Cristo e a igreja que é fundada pelos apóstolos, que é justamente direcionada pela doutrina dos apóstolos, pelos escritos apostólicos. Essa é a igreja inicial, a igreja chamada igreja primitiva. É a igreja que justamente os apóstolos fundaram. Por exemplo, o apóstolo Paulo plantou mais de 50 igrejas e por aí vai. Depois dessa igreja, surge um segundo período na história chamado de pais da igreja. O que significa isso? Os apóstolos também tiveram discípulos, também tiveram pessoas em que eles ensinaram o evangelho, e algumas dessas pessoas se tornaram liderança no corpo da igreja, nesse evangelho orgânico, dinâmico, que surgiu no primeiro momento. É preciso entender que Jesus nunca fundou uma instituição, ele nunca fundou uma denominação, ele nunca fundou um CNPJ, vamos dizer assim, ou a existência de uma igreja. Inicialmente o processo era orgânico, as pessoas iam pregando, iam cultuando de casa em casa, a coisa ia acontecendo e foi alcançando e por aí foi. A partir do momento que chegou os pais da igreja, ou melhor, essa segunda geração de crentes, vamos chamar assim, essa liderança começou a ser mais organizada, porque o território já era grande demais. Então algumas coisas importantes aconteceram nesse período. O primeiro deles foi o cânon. O que é o cânon? O cânon é lá no nosso primeiro encontro, a gente debate sobre isso, mas é quando teve esse período de discussão de quais são os livros que de fato são revelações de Deus e quais são os livros que não são revelações de Deus. Então é nesse período que há uma concordância, especialmente sobre o Novo Testamento. Nesse período também é feito o credo apostólico, que é o mesmo credo que a Igreja Católica usa até os dias de hoje, que muitas igrejas evangélicas pararam de usar por causa dessa associação de imagem. Mas esse credo não foi feito pela Igreja Católica, esse credo foi feito nesse período, onde a igreja ainda não era institucionalizada. Ela já tinha uma organização, mas ela ainda não era uma instituição em si. Mas nesse período os líderes da igreja entenderam, olha, nós precisamos ter uma declaração simples, objetiva do que é o evangelho. Então eles fizeram, creem em Deus Pai Todo-Poderoso e tal, e por aí vai. E nesse período também surge o episcopado monárquico. O que é isso? Para defender as comunidades cristãs da perseguição e heresia, a igreja precisava de homens fortes, os bispos. Quem eram os bispos? Eram justamente os líderes que se destacaram mais naquela região e se tornaram como uma espécie de responsáveis em termos da explicação do Evangelho, do entendimento do Evangelho, líderes maiores dessas regiões. Olha aí comigo esse slide aí que você vai ver essa ideia dos 5 patriarcados. Então olha só, no primeiro momento você tinha Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Essas 5 regiões eram as 5 principais regiões de discussões religiosas. Então ali estariam os líderes, onde iam debater, orientar, instruir, resolver conflitos e nesse sentido. Depois que essas 5 regiões se destacam em termos de liderança, dessa igreja, volto a repetir, que ainda não era institucionalizada, ela começa a se institucionalizar. Só que há uma ruptura. Aí você pode ver nesse próximo slide aí. Essa ruptura acontece de Ocidente e Oriente e acontece entre Roma e os demais líderes. Por quê? Roma
o bispo de Roma, ele estava ligado muito ao Império Romano. E apesar do Império Romano, nesse período aqui, de 300, fim do século III, início do século IV, já começar o declínio do Império Romano, a ideia, quando a gente olha para a história, o Império Romano foi algo tão grandioso que demorou 1000 anos para cair o Império, mesmo já tendo muitas dificuldades. O bispo de Roma reivindicou e falou: não, eu sou o bispo principal. E como ele estava em Roma, ele estava próximo ao Império Romano, ele ganhou força estatal. Então é aí que a coisa começa a acontecer. E aí a construção da igreja começa a ser mais institucionalizada. Então, olha aí para você ver. A divisão do Império Romano, com a morte de Teodósio em 395 de Constantinopla, se torna a nova Roma e o Ocidente entra em decadência. A igreja de Roma se torna forte no Ocidente, pois era a única ligação com o Império, é isso que a gente acabou de dizer. Em 453, Átila, o Huno, invade Roma, mas o Papa Leão o convence de se retirar. Roma cai definitivamente em 455, diante dos vândalos, mas o poder espiritual e temporal do Papa já estava estabelecido entre os bárbaros. Então, você observa que o Império Romano começa a entrar num declínio, mas a igreja, ela já, principalmente ali o bispo de Roma, ele já tinha conseguido uma autoridade religiosa e já tinha conseguido estar fixo ali enquanto instituição, já nos primeiros passos de formação. A partir de 455, então, essa igreja, que antes era dinâmica, que antes era orgânica, que antes era conhecido como o período dos pais da igreja, que era uma liderança mais orgânica também, agora ela começa a se tornar institucionalizada e muito ligada à ideia do Império Romano. É nesse período de 455 a 517 que surge o monasticismo, que é a vida dedicada dos monges ao seu estudo, sustentaram a doutrina dos apóstolos durante a Idade das Trevas. Acreditava-se que a mente deveria ser ligada a Deus, havia uma influência muito grande da filosofia platonista, mas o que acontecia era o seguinte: os homens, surgiram então os monges que se dedicavam ao estudo da palavra, com o intuito de preservar justamente a doutrina dos apóstolos, e aí começa a surgir os primeiros monastérios e o período do monasticismo. Em 590 surge aí Gregório Magno, talvez um dos papas mais importantes para esse estabelecimento institucional. Ele estabelece o poder temporal, impedindo a invasão dos lombardos a Roma, sem a ajuda de Constantinopla, ganhando poder e respeito por todo o Ocidente. Surge um documento de Constantino já bem anterior a esse período, onde a igreja recebe a doação das terras na Itália, atualmente o Vaticano, inicia o trabalho missionário pela Europa e ele estabelece algumas doutrinas católica medieval através dos seus escritos, entre elas o purgatório, a penitência e a primazia papal. Então aqui nós podemos dizer que de fato nasce a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. É aqui que se estabelece institucionalmente uma organização mais institucional. Eu estou tentando buscar outra palavra aqui, mas realmente não está vindo à minha mente. Então, aqui começa essa igreja institucional, ligada muito ao Papa, ligada muito ao Império Romano, que já estava em declínio, mas agora ampliando os seus horizontes por toda a Europa. Esse período chamado de Idade das Trevas, ele vai caminhando até 1300, 1200, começa um período de reforma ou de busca de reforma da Igreja Católica, ou seja, padres, monges, líderes, sacerdotes da Igreja estavam questionando algumas práticas, questionando algumas atitudes, questionando muitas coisas que a Igreja vinha fazendo que, na opinião deles, estava desconectado com a realidade dos ensinamentos bíblicos, e isso vem se arrastando até que em 1517, de fato, a bomba explode, vamos dizer assim. De fato, a coisa acontece justamente com esse homem aí chamado Martim Lutero.
A Igreja Católica já estava enfraquecida, o Estado estava cada vez mais forte, os reinos estavam cada vez mais estabelecidos, o renascentismo buscou um repensar, uma liberdade intelectual, e o que influenciou demais foi justamente a invenção da imprensa próxima desse período. Agostinho, então, ele afixa lá no castelo de Wittenberg as 95 teses, né? Isso tem na internet, é muito bacana você ler ali. São os pontos que Lutero, Agostinho, ó, foi os pontos que Lutero questiona a igreja, algumas coisas que, principalmente no que diz respeito ao purgatório, no que diz respeito às penitências, às indulgências. Esses dois temas são muito presentes nas discussões de Lutero. E por que Lutero causou todo esse burburinho? Porque ele era considerado uma das mentes mais brilhantes até naquele momento, naquela época, doutor em teologia, ensinava outros. Então, quando ele, de fato, causa isso, né, a intenção dele inicial não era romper com a igreja, mas era justamente debater com a igreja pontos que já há 300, 400 anos vinham sendo levantados por outros homens. Isso vai forte. E tanto é que Lutero ele se dá ao julgamento. Então você vê aí em 1521, ele é condenado como herege pela dieta de Worms. Então Lutero se submeteu à igreja, se submeteu a um julgamento, só que nesse julgamento aconteceu uma coisa muito interessante. Ele tinha vários escritos, vários livros, e pegaram-se então todos aqueles livros e desafiaram ele a negar algumas das doutrinas, algumas das coisas que ele tinha escrito ali. E Lutero pediu um dia para pensar, passou de um dia para o outro, Lutero voltou, refizeram aquele discurso e perguntaram para ele: você nega então? Ele diz: olha, algo mais ou menos assim, né? Se houver algo que eu escrevi e que vocês possam provar que está em desacordo com a Bíblia, então eu nego. E aquilo foi uma situação muito difícil, porque debater com um homem como Lutero não era uma coisa muito simples. Argumentar com ele no que diz respeito ao conhecimento bíblico não era uma coisa muito simples, principalmente porque não era algo que só ele defendia, mas outros também. Há uma conspiração então para matar Lutero nessa dieta de Worms. Amigos resgatam ele foge, e aí ele, em 530, ele escreve a Confissão de Augsburgo, ele traduz a Bíblia para o alemão. Era uma coisa também inédita. Parece que a ideia era: olha, então é o seguinte, que cada um leia a Bíblia e perceba as verdades bíblicas, porque até então, naquele momento, só o sacerdote tinha acesso aos escritos, e os escritos só eram em latim, que não era uma língua conhecida do povo. Então Lutero traduz, isso traz uma grande revolução. Isso também traz um movimento social muito forte, empresarial, político. Alguns reis que estavam querendo se desfazer do poder da igreja aproveitam esse movimento. Então a gente sabe que isso é algo que realmente impactou, né? Aqui, meu irmão, olha, nós estamos fazendo uma passagem assim, bem ampla. Aqui, cada ponto desse aqui há a oportunidade de aprofundar muito. Surge também outros homens nesse período. Um deles é Ulrich Zwingli. Ele traz o rompimento de Zurique com Roma, ele traz a paz em Kappel, e ele morre em 531. E talvez um dos homens mais importantes a isso é João Calvino. João Calvino foi importante porque ele foi o primeiro a sistematizar a teologia. Então ele escreve a teologia, talvez a primeira teologia sistemática ali. Ele reescreve a doutrina a partir, então, agora do Evangelho, e desafiando algumas verdades que a Igreja Católica defendia naquele momento, né? Alguns acontecimentos importantes: 535, a conversão e a expulsão de Paris, né, quando ele rompe com a Igreja. 535, Farel convence Calvino a ficar em Genebra. Em 38, ele é expulso de Genebra porque ele não queria dar ceia a pessoas indignas e aos líderes daquela igreja. De 38 a 41, ele fica em Estrasburgo. Em 41, ele é convidado novamente pelos líderes de Genebra a voltar, e ali ele fica. Então, um resumo aí de 1500 anos de história. Você tem um período da igreja primitiva, essa igreja que nasce com os apóstolos. Você tem um período dos pais da igreja, que é esse período depois dos apóstolos até
o século III mais ou menos. A partir dali a igreja se institucionaliza, então nasce a Igreja Católica Apostólica. Depois ela se torna Católica Apostólica Romana. Católica, a gente sempre tem que lembrar que ela é universal, né? E a apostólica tem a ver com a doutrina dos apóstolos, só que ela se torna romana porque ela entra debaixo das asas do Império Romano, que estava já em declínio, mas mesmo assim sustentou a igreja. Vem a reforma protestante. Essa reforma vai acontecendo em vários países, principalmente da Europa. Na Alemanha com Lutero, na Suíça com Calvino, na Escócia com John Knox, na Inglaterra a abadia de Westminster, melhor, a confissão de Westminster, escrita ali naquela abadia, se torna importante, e depois dá origem também à Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então, esse é um resumo muito superficial, mas introdutório, para que você possa entender o andamento de como surgiu as igrejas protestantes, né? Algumas pessoas têm isso em mente. E o presbiterianismo em si, a gente quer falar um pouco sobre isso, né? A nossa história, né? A gente é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como que ele surgiu? Então ele foi fundado por John Knox, justamente no período da Reforma Escocesa. Ele foi adotada a Confissão de Fé de Westminster como documento que direciona a igreja. Esse documento foi forjado justamente no período da Guerra Civil na Inglaterra, e ele atravessou o oceano por causa da igreja, da perseguição do rei, quando o rei assume a igreja anglicana, e ele então manda perseguir os protestantes, e os protestantes então fogem para a Inglaterra. A igreja anglicana é fundada em 1534 pelo Henrique VIII, o rei Henrique VIII. É interessante que Henrique VIII justamente ele funda a igreja, ele se desassocia da igreja católica, não era por convicções teológicas, mas é simplesmente porque ele queria divorciar, a igreja católica não queria dar o divórcio. Então ele rompe com a igreja, funda a igreja dele, chama de anglicana, e ele diz que ele, como rei, ele mesmo é que manda na igreja, e pronto, e ele diz que ele pode casar de novo, e ele casa de novo, e está resolvido o problema. E aí, em 1560, justamente surge a igreja presbiteriana. Ela surge na Escócia, e ela surge com John Knox, e a ideia do presbiterianismo o sistema de governo é a grande questão diferente até então. Era um sistema de governo representativo, onde a igreja elegia os seus líderes, uma coisa que até então não era tão comum, né? A Confissão de Fé de Westminster talvez seja um dos documentos mais importantes da igreja protestante, porque ela foi uma das últimas confissões. Alguns dizem que ela é a última confissão escrita naquela época. Então ela reuniu líderes, teólogos ingleses e escoceses, e ela foi discutida aí por um longo período para se chegar às conclusões. O que é a Confissão de Fé de Westminster? É justamente uma declaração de fé sobre os mais diversos temas. A Confissão de Fé de Westminster também produziu o Catecismo Maior de Westminster e o Catecismo Menor de Westminster. E o que é o catecismo? São perguntas e respostas, perguntas a respeito das doutrinas bíblicas. A única diferença é que o Catecismo Maior era para adultos e o Catecismo Menor era para crianças. Então era assim que se educava as crianças, era assim que se ensinava a respeito das verdades bíblicas, né? A Confissão de Fé de Westminster, então, é adotada pela Igreja Presbiteriana Escocesa. Essa galera que saiu da Inglaterra com o objetivo de ir para a Nova Inglaterra, que depois veio a ser os Estados Unidos, parte desse pessoal também foi junto, os presbiterianos, e lá também fundaram a Igreja Presbiteriana da América, uma das primeiras igrejas a chegar ali na América, responsável por fundações de instituições como Harvard, como Princeton, como algumas universidades bem importantes, tá? A história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, só para você não perder a linha de raciocínio aí, meu irmão. Nós estamos dando uma passada rápida aqui, porque a gente sabe que não é todo mundo que gosta de história. Então, nós estamos tentando passar para você ter um conhecimento, por mais básico que seja, o suficiente para você entender a ligação. Igreja primitiva, os apóstolos, beleza. Período dos pais da igreja, essa ainda liderança orgânica. Depois estabelecimento da Igreja Católica Apostólica Romana, um rompimento dos outros bispos de Jerusalém, Constantinopla, Antioquia e por aí vai. Período de pré-reforma,
1000, 1100, 1200, começa vários teólogos questionar algumas práticas da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1517, com o fortalecimento da invenção da imprensa, Lutero, um grande teólogo da época, questiona publicamente algumas ações. Isso começa a uma discussão muito grande por toda a Europa, por vários bispos, vários sacerdotes, padres e bispos católicos abandonam a igreja. Então começa o movimento protestante, em protesto àquilo que estava acontecendo. A igreja então chega na Inglaterra. Na Inglaterra, a divisão da igreja é diferente. A igreja anglicana não se rompeu com a igreja católica por questões teológicas, mas por questões puramente pessoais do rei. E cada vez que entrava um rei, a igreja anglicana ia para uma direção. Ela era parecida com a católica, depois ela ficou parecida com a protestante, e hoje ainda dentro da igreja anglicana existem algumas linhas mais parecidas com a católica e outras mais parecidas com a protestante reformada. Nasce a igreja presbiteriana na Escócia, com John Knox. A Confissão de Fé de Westminster é um dos documentos mais importantes, então, dessa igreja. O sistema representativo é o grande diferencial, e com a ida para a Nova Inglaterra dos, então, colonizadores novos, que saíram da Inglaterra para começar uma nova vida nos Estados Unidos, ou futuro Estados Unidos, nasce a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, e a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, aí sim, em 1706 ela é organizada. Em 1837 ela cria uma junta de missões, como você pode ver aí nesse slide. Ela cria uma junta de missões, vem um relatório de vendedores de Bíblia, chamado Daniel Kinder e James Fletcher, do Brasil, falando a respeito do Brasil, e há uma reação de um jovem diante daquele relatório, chamado Ashbel Green Simonton. E Simonton, então, no seminário, ouvindo sobre aquilo, ele diz: eu vou para o Brasil evangelizar o Brasil. Ele decide vir para o Brasil. Então, olha só, Simonton, então, ele ouve esse relatório dos vendedores de Bíblia e diz: eu vou para o Brasil. E é justamente, então, esse jovem, recém-formado, vem para o Brasil para começar a igreja presbiteriana do Brasil. E aí eu quero ver com você algumas coisas aqui interessantes. Olha só, Simonton chega no Brasil no dia 12 de agosto de 1859, no Rio de Janeiro. Essa é a data, inclusive, que simbolicamente a igreja presbiteriana comemora o seu aniversário, né? a sua existência. O primeiro passo era aprender a língua do país. Assim sendo, trocou a aula de inglês e hebraico por aulas de português. Ele veio para cá sem saber falar português. Ele chega em 59, olha só. Em 60, chega também Alexander Blackford, que depois se casou com a irmã de Simonton. Em 61, chega Francis Schneider, que vai pregar para os alemães. E aí vem vindo força de trabalho. A igreja presbiteriana vai enviando, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos vai enviando missionários para o Brasil, a fim de justamente trazer o evangelho para o Brasil, e vai plantando igrejas presbiterianas aqui, né? E aí o trabalho de Simonton começa na capital brasileira, naquela época o Rio de Janeiro, né? Na rua Nova Ouvidor, número 31, e cresce gradualmente no Rio de Janeiro. Em 62 ele organiza a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, que é a primeira igreja presbiteriana, chamada, né, entre os presbiterianos de Catedral Presbiteriana, está lá no Rio de Janeiro, uma igreja que é a primeira igreja, né? Em 64, a esposa de Simonton morre ao dar à luz a sua filha, tornando os anos seguintes difíceis. Então Simonton casa, logo em seguida a esposa dele morre ao dar à luz. Em 67 o próprio Simonton morre de febre amarela com 34 anos. É interessante dizer que naquela época existia uma epidemia de febre amarela no Brasil, e Simonton, então, justamente morre depois de aí 8 anos aqui no país. Mas o que ele construiu nesses 8 anos? A fundação da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro foi organizada em 62, o primeiro jornal evangélico da imprensa evangélica em 64, o primeiro presbitério foi organizado em 65 com 3 igrejas, a do Rio de Janeiro, a de São Paulo e a de Brotas, e um seminário que foi fundado em 67, no ano que ele morreu. No cantinho aí você está vendo a foto dele. Simonton foi enterrado no Brasil, aliás, ele está enterrado no Brasil, no cemitério protestante, ali na Avenida Consolação, em São Paulo.
Mas talvez o nome mais importante desse primeiro início da igreja presbiteriana no Brasil seja o do José Manuel da Conceição. Você está vendo a fotinha dele aí no cantinho, né? Alguns, na época de seminário, alguns colegas brincavam dizendo que ele era o Wolverine brasileiro, justamente por causa do formato aí da barba, né? Mas José Manuel da Conceição, ele era um padre católico. Mas já como padre, ele era conhecido como padre protestante. Por quê? Porque o jeito dele de falar, a maneira dele de pregar, era diferente da que costumeiramente os padres faziam. Em 63, é enviada a Rio Claro para trabalhar com a administração da comarca eclesiástica, para um trabalho eclesiástico, né? Ele foi perseguido pela igreja e ele foi afastado. Nesse mesmo ano, Blackford vai para São Paulo, inicia o seu trabalho presbiteriano lá e ouve falar do tal padre protestante. Nesse mesmo ano, em 64, Conceição percebe a saída do labirinto e entrega a sua abjuração ao bispo. O que é isso? A sua renúncia. Eu não quero mais ser padre. Eu deixei de ser padre, eu não quero mais exercer a minha função de padre. Nesse mesmo ano, ele é ordenado sendo o primeiro ministro evangélico brasileiro. É isso mesmo. O primeiro pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil é um ex-padre católico, que já como padre era conhecido como padre protestante. E por que ele foi tão importante? Porque, olha só, em fevereiro de 66, ele saiu pregando no interior de São Paulo, passando em inúmeras cidades, percorrendo cerca de 1.400 quilômetros a pé. O que o José Manuel da Conceição fez? Ele voltou e pregou nas cidades que ele tinha sido padre, anunciando agora o verdadeiro evangelho. E ali ele fundou várias igrejas, principalmente Sorocaba, aquela região ali. Se você anda por ali, até hoje essas igrejas estão lá, igrejas com 150, 140, 145, enfim, igrejas bastante antigas que foram fundadas ou que foram iniciadas justamente por José Manuel da Conceição. Em 73, ele desfaleceu à beira do caminho, morreu em uma noite de Natal, iria ser enterrado como indigente, mas foi reconhecido por um enviado de Blackford em busca de notícia. Então, Blackford já tinha tempo que não tinha notícia de José Manuel da Conceição, eles se correspondiam, ele envia alguém para saber o que tinha acontecido e descobre que José Manuel da Conceição tinha morrido por um mal súbito, e o que acontece é que ele foi enterrado na matriz de Irajá, mas anos depois o bispo mandou exumar o corpo, porque descobriu a história daquele homem, e aí ele descansou, foi descansado, vamos dizer assim, no cemitério protestante em São Paulo, ao lado de Simonton. A igreja presbiteriana solicitou, e ele foi então enterrado no cemitério protestante, e os dois estão lá, pelo menos o corpo deles, ou os ossos deles, estão lá enterrados no cemitério protestante, José Manuel da Conceição e Simonton. Então aí surge a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das denominações mais antigas do Brasil, e aí a gente começa a ter algumas diferenças, e eu quero trabalhar isso aqui com você. Olha só, o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? Como que ela funciona? Qual que é a dinâmica da igreja? Eu já disse aqui que a grande diferença é o sistema de governo, que é representativo. Então, olha aí, igreja local e o conselho. A igreja presbiteriana local. O governo, a disciplina e a administração de uma igreja presbiteriana são exercidas pelo conselho, que é constituído pelos presbíteros, pastor ou pastores e presbíteros regentes. O conselho é auxiliado pela junta diaconal, constituído pelos diáconos, que cuida da ordem do culto e da assistência social. Todo o poder eclesiástico emana dos membros da igreja, que reunidos em assembleia elegem o pastor, os presbíteros e os diáconos para um mandato de 5 anos. Pastor, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A Igreja Presbiteriana do Brasil, então, não é o pastor quem manda, porque normalmente é isso que a gente vê. Não, não é. Quem manda na igreja é o conselho, e esse conselho é formado por presbíteros e por pastores, pode ser um ou mais de um, eleitos pela igreja, e também pelos diáconos, eleitos pela igreja, que são os oficiais da igreja, tá?
Acima do conselho tem um presbitério. O que é o presbitério? É um grupo de igrejas de uma determinada região que formam um presbitério, que é, segundo o concílio da IPB, uma ordem crescente. Toda a igreja presbiteriana pertence a um presbitério. Esse presbitério também está debaixo da guarda de algo chamado sínodo. Olha aí esse outro slide. Um grupo de presbitérios forma um sínodo que tem representantes eleitos em seus respectivos conselhos. É o terceiro concílio em ordem crescente da IPB. Então, olha só, todo mundo está debaixo de alguém. Os membros da igreja estão sob a autoridade do conselho da igreja. O conselho da igreja está sob a autoridade do presbitério. O presbitério está sob a autoridade do sínodo. E o sínodo está sob a autoridade do Supremo Concílio, que é a instância última e maior, é o nosso STF, né? Mas no bom sentido, assim espero. É o último e maior concílio, é o Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos, que formula sistemas e doutrinas e regras de governo, disciplina e liturgia, organiza, dissolve, julga sínodos, e quem envia representantes para o Supremo Concílio são os presbitérios. Olha esse gráficozinho aí, que nesse gráficozinho aí você vai ver agora esse andamento. Olha, presta atenção no gráfico. Tem igreja, a igreja está debaixo da autoridade do conselho e da junta diaconal. O conselho é formado pelos presbíteros, que foram eleitos pela igreja, por um mandato de 5 anos. E a junta diaconal é formada por diáconos que foram eleitos pela igreja também por um mandato de 5 anos. Os presbíteros são responsáveis por administrar a igreja, tomar decisões. Os diáconos são responsáveis pela estrutura física da igreja e pela assistência da igreja, assistência social. Então é cuidar justamente das pessoas que estão precisando de ajuda, é alguém que está precisando ir para o hospital, é alguém que está precisando de qualquer tipo de assistência, são os diáconos que são responsáveis por isso. Acima do conselho e do presbitério, da junta diaconal, tem o presbitério, que é um órgão formado pelas igrejas da região, que fiscaliza os conselhos. Vê se o conselho está agindo direitinho, a doutrina, a norma, tudo direitinho. A igreja presbiteriana tem uma constituição. E acima do presbitério tem um sínodo, que é outro órgão que é formado pelos presbitérios da região. E acima de todo mundo tem o Supremo Concílio, que é uma reunião que acontece a cada 4 anos, onde reúne representantes de todo o presbitério do Brasil. Atualmente, essa reunião dura cerca de 1 semana, de manhã, tarde e à noite, e reúne mais ou menos 2.000 pessoas, que são delegados, representantes, e lá é discutido todo tipo de assunto, Então, é justamente no Supremo Concílio a instância final e definitiva que direciona a denominação, que direciona a igreja. A igreja tem 2 símbolos de fé, aliás, tem 2 documentos que permeiam a igreja, que direcionam a igreja. Primeiro, é o símbolo de fé, que é a confissão de fé e os catecismos de Westminster, nós já falamos sobre ele aqui, e a Constituição, Código de Disciplina e Princípios de Liturgia. Então, você vai ver que a igreja presbiteriana, ela pode ter uma estética diferente de prédio, uma da outra, mas você vai ver algumas características similares. Por exemplo, a ordem do culto, como o culto acontece, a maneira que acontece o culto, as doutrinas. Por quê? Porque existe justamente documentos que direcionam a igreja. Então, como pastor presbiteriano, eu assumo esses documentos como os meus documentos. Então, por isso que o culto da igreja, ele tem mais ou menos a mesma forma. Talvez as músicas sejam diferentes, talvez a banda seja maior ou seja menor, mas você vai ver que a organização, a ordem, o formato, são sempre mais ou menos parecidos, porque existem diretrizes aí para ser seguidas, tá bom? E como é que funciona a disciplina da igreja? A disciplina da igreja funciona da seguinte forma: vocês viram que está todo mundo debaixo de alguém. Então, como que funciona? O conselho disciplina os membros da igreja, o presbitério disciplina o conselho, e o sínodo disciplina o presbitério, e o Supremo Concílio disciplina todo mundo, porque isso também tem instâncias de recursos.
Alguém que tenha sido disciplinado pelo conselho e não concorda, pode recorrer ao presbitério, que pode recorrer ao sínodo, que pode recorrer ao Supremo Concílio. Então, existe um ordenamento jurídico muito bem elaborado, existe uma constituição da igreja escrita na década de 50, onde coloca tudo isso e as diretrizes estão ali muito claras. E o que é a disciplina da igreja? Aqui eu preciso dizer uma coisa para vocês. Apesar da gente usar a palavra pena aqui, a igreja, diferente das disciplinas sociais, vamos dizer assim, ela não penaliza o indivíduo com base no seu crime, vamos dizer dessa forma. Por exemplo, se uma pessoa rouba, a penalidade dele é X. Se ele rouba com arma, é outro X. Se ele rouba e mata a pessoa, é outro, então a pena vai aumentando. Por que a igreja funciona diferente? Porque a instrução bíblica é a seguinte: a igreja tem a função de chamar a pessoa ao arrependimento e de investigar se esse arrependimento aconteceu de fato. Então, o objetivo da igreja é justamente o coração do indivíduo, entendeu? E aí, por isso, existem graus de penas diferentes. Deixa eu explicar isso para você. Deixa eu tentar dar um exemplo prático para você entender como que funciona na prática. Uma pessoa pecou e procura o pastor ou o presbítero ou um líder da igreja. Essa pessoa então vai ser acompanhada pela liderança da igreja e essa liderança vai chamar ele ao arrependimento, mostrar: olha, você pecou, você fez isso, você precisa pedir perdão, você precisa perdoar, enfim, vai dar as orientações ali que aquele caso necessita. Suponhamos que aquele indivíduo disse: tudo bem, ok, eu concordo. E a pessoa ou a liderança que está acompanhando aquele indivíduo vê verdadeiro arrependimento ali. Beleza, show de bola, tranquilo. Existe também uma situação aqui que é o seguinte: se foi velado, ou seja, se não é algo público, continua velado. Se foi público, então ele precisa ser tratado de maneira pública. Então existe também essa diferença. Mas a pessoa não concorda, isso não é pecado, eu não aceito, eu não concordo com esse texto bíblico, tal. Beleza, então agora é o seguinte, amigão, nós vamos fazer que nem Jesus orientou. Você vai lá, adverte o irmão. Não ouviu? Chama uma testemunha, adverte o irmão. Não ouviu? Chama o irmão agora para a liderança da igreja. Os presbíteros agora vão acompanhar, todo o conselho vai acompanhar aquele caso. Arrependeu, beleza, há um período ali de acompanhamento, né? Normalmente a pessoa é colocada, a gente chama de disciplina, por um período que é o período justamente de crescimento daquela pessoa, de acompanhamento. Então, normalmente é um pastor, é um presbítero, caminha ali por um período de 1 mês, 6 meses, enfim, cada caso vai determinar uma demanda. Beleza, arrependeu, deu tudo certo, está resolvido, show de bola. Não arrependi, não concordo, acho que esse conselho é tudo doido, essa igreja é tudo doida, não quero saber desse negócio. Beleza, irmão, então é o seguinte, nós vamos fazer como Jesus fez. O que Jesus orientou a fazer? Chamou o arrependimento, agora já é a liderança da igreja. Não ouviu? Exclui. Exclusão, então, é a pena, seria assim, a pena mais pesada que a igreja pode dar a alguém. O que significa isso? É considerar que aquela pessoa não é mais membro da igreja, ela não faz parte do corpo de Cristo. Por quê? Uma característica de quem faz parte do corpo de Cristo, de quem tem o evangelho no coração, é justamente o arrependimento diante do pecado. Quando não há arrependimento diante do pecado, é porque o evangelho não está presente no coração daquele indivíduo. Então, a igreja caminha com a pessoa, persiste com a pessoa, há períodos de discipulado, de aconselhamento, de acompanhamento, é assim que funciona. Mas caso essa pessoa não demonstre arrependimento, mesmo passando todo esse processo, então ela é excluída, né? Infelizmente, a gente já teve que viver essa experiência também. E a disciplina faz parte dos mandamentos bíblicos. Como eu disse aqui, Jesus é quem instrui isso, o apóstolo Paulo também, em vários textos e por aí vai. Então, olha esse slide aí, olha só. Toda disciplina visa, está escrito aí, está errado, tá bom, meu irmão? Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Esse é o objetivo. Fim. Último slide. A Igreja Presbiteriana do Brasil
é uma igreja de confissão reformada, e agora você entendeu o que significa isso, que nasceu a doutrina lá na Reforma Protestante, ficou conhecida principalmente João Calvino, é o grande sistematizador desse período, em um sistema presbiterial de governo, que significa justamente essa situação de representatividade. A igreja é que tem o poder de escolher os seus líderes em votação, é fundamentada nas Escrituras Sagradas e tem como objetivo honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, é claro, você percebeu, no meio da história aí a gente andou para como a igreja presbiteriana se desenvolveu, porque é a nossa denominação, é a nossa doutrina, é essa que nós estamos querendo apresentar para você. Não significa que a igreja presbiteriana é a melhor de todas, é a única que está certa, ou coisa nesse sentido, mas significa que há uma intenção muito real, verdadeira, da igreja presbiteriana em seguir os princípios bíblicos, em viver a verdade de Deus. E uma das coisas que a igreja presbiteriana é sempre conhecida é o fato de que ela é muito firme na palavra de Deus. Isso se dá por causa do rigor que a igreja tem para a formação dos seus pastores. Então hoje, para ser pastor presbiteriano, você precisa passar pelo seminário, você precisa passar por um curso de teologia. Esse curso tem de 4 a 5 anos, depende do seminário. Ele há muita exigência, há avaliações anuais durante o período de estudo, e por fim você ainda passa pelo crivo de um presbitério que vai avaliar a pessoa, se ela tem a vocação, se ela tem um dom, se ela tem um talento e se ela tem condições realmente de liderar uma igreja. Então isso faz com que a igreja mantenha uma certa uniformidade. Não significa que nós não somos diversos na imensidão da igreja, né? Hoje a igreja tem mais de 5.000 igrejas, então é muita coisa, é uma igreja grande, mas assim, buscando caminhar sempre pautado na palavra de Deus, e certamente há muitas igrejas protestantes também fazendo isso. Um pouquinho da nossa história aí, nós só arranhamos a superfície, só para você ter um entendimento geral, para você caminhar geral. Agora eu quero te convidar de forma especial para o nosso próximo encontro. Por quê? Nós vamos analisar a diferença de igreja. Existem igrejas tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Que negócio é esse? Por que elas são diferentes? O que aconteceu para elas serem diferentes? E aí você, talvez, que é curioso a respeito desse assunto, ou quer aprender sobre isso, nós vamos analisar com mais profundidade, de maneira mais detalhada, por que temos tantas igrejas que se dizem evangélicas ou que são evangélicas e que são tão diferentes uma da outra. Nós vamos entender tudo isso, tá bom? Deus abençoe você então, até o nosso próximo encontro. Obrigado.